crente não faz nada sem orar, né? A gente ora. Ora, Deus responde, Deus dá paz no coração, que não dá para sair, por mais que tenha muitos empregos, mas tem um lugar certo, né? E esse lugar certo a gente só descobre com oração, não tem outro jeito. Oração e paciência, né? Porque na pressa a gente pode se precipitar e trocar 6 por meia dúzia, como... Então às vezes é uma provinha, né? Claro que se a gente está num lugar, qualquer emprego, se eu estou num lugar considerado um emprego bom, o meu patrão precisou de mim para uma emergência, né, por mais que seja até um dia de culto, se for para salvar o patrão lá, uma vez ou outra na vida, uma vez ou outra. Agora, se daqui a pouco começar a ficar todo domingo, aí já tem que ser repensado. Mas amém, então? O tema de hoje a gente encerrou, né, fé e obras. Então agora a gente vai entrar numa lição muito abençoada, né? Vai ser um pouquinho demorado, porque é uma lição bem extensa. Vamos precisar de algumas aulas para terminar ela, mas uma lição muito importante. A gente vai estar falando sobre a prática de vida cristã, né? São algumas coisas que Deus espera de nós como cristãos. Uma delas a gente vai estar vendo a questão da participação, né, dos cultos, do pequeno grupo, que é uma coisa que hoje, com essa questão da internet, surgindo essas igrejas online agora, né, muita gente está começando a achar que não preciso mais na igreja, né, eu posso assistir o culto online, né? Isso é um assunto que a gente vai estar vendo mais para frente, mas faz parte dessa matéria, né, que tem como tema prática de vida cristã. Então vamos lá. Certamente, quando você se dispôs a frequentar uma igreja e conhecer a Cristo, não tinha intenção alguma de apenas conhecer uma filosofia diferente, correto? E Deus nunca quis que sua palavra fosse vista apenas como um livro de histórias bonitas. A religiosidade é que às vezes nos faz enxergar dessa forma. A Bíblia é a palavra de Deus e é viva e eficaz, conforme Hebreus 12, 4. Tanto que se fez carne através de Cristo, conforme João 1, do 1 ao 3, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Da mesma maneira, Deus quer que ela, a palavra de Deus, se manifeste em nós e através de nós. Por isso, a vida cristã era para ser vivida de forma prática. A palavra de Deus precisa ser praticada por todo aquele que se chama filho de Deus. A vida religiosa é apenas teórica, mas a vida cristã é extremamente prática. A gente já viu na aula passada, né? Fé sem obras é só teoria, né? Como tal, existem práticas que estão associadas à maneira cristã de viver, que identificam um cristão. A prática da palavra serve de alimento diário ao ser do cristão. Ao conhecermos a Cristo, nascemos de novo. Morremos para a nossa velha vida, vivida na ignorância a Deus, e ressuscitamos para viver uma nova vida, uma vida novinha em folha, né? Que Deus preparou para nós. É o que eu expliquei lá para o MacGyver, né? Que foi batizado no domingo, né? O que significa o batismo, né? Que também é uma matéria que a gente vai ver aqui. É a última matéria do nosso livro, né? Que diz respeito a morrer para a velha vida e startar para um novo começo. Muitos são os desafios e descobertas desta nova caminhada. Precisamos reaprender a viver. Por isso é importante buscar o conhecimento da vontade de Deus. Todo bebê precisa se alimentar para ficar forte, crescer e viver com saúde. A alimentação do bebê e o cuidado dos pais podem evitar diversas enfermidades. Então, assim como um bebê, né, quando ele nasce, ele precisa que a mãe esteja ali dando leite materno, né, as medicações, as vacinas corretas, trocando a roupa, trocando a fralda. É um cuidado minucioso para que aquele bebê não venha
pegar uma infecção, aquele bebê não venha ficar fraco, aquele bebê possa realmente se desenvolver. A mesma coisa quando a gente abandona a nossa velha vida e começa agora a viver a vida em Cristo, eu preciso ter uma série de práticas, que é o que trata essa lição, né? A prática de vida cristã, uma série de novos hábitos, para poder agora me desenvolver nessa nova vida. E é o que essa lição vai tratar. Você vai ver várias práticas, né? Como a adoração, a oração, a meditação na palavra, a prática do jejum, a comunhão com os irmãos da igreja, a importância de participar de cultos, de um pequeno grupo ou de um ministério, né? Ministério de louvor, ministério de teatro, ministério de dança, a importância de ser pastoreado por alguém, de me submeter a alguém, né? Outro dia eu vi um pastor pregando, hoje em dia, como está difícil de se submeter a alguém. A prática do amor, a importância de contribuir com os dons e contribuir também financeiramente com a obra de Deus, servir pessoas, dizimar, ofertar, a importância de ganhar almas para Jesus. Então, tudo isso é o dia a dia de um cristão, né? É a prática de vida cristã. Um cristão agora ele tem novos hábitos, ele precisa estar inserido nesse contexto, né? Tem pastores que chamam também da vida na igreja, porque tem pessoas que não querem se envolver com nada, né? E não tem como eu agora viver uma nova vida sem me envolver com as coisas de Deus, com a obra de Deus e com essa nova maneira de viver, né? Eu vou precisar botar essas coisas em prática para que eu possa me desenvolver, crescer e dar frutos para Deus. Amém? Desculpa eu estar falando algumas coisas aqui que vocês já sabem, né? Mas, primeiro, eu não sei quanto tempo o Lucas tem de caminhado. O Lucas talvez seja o mais jovem aqui entre nós, né? Então eu tenho que administrar essa questão do Lucas, que é o mais jovem, e ao mesmo tempo a gente está recapitulando tudo aquilo que a gente já sabe, porque a gente vai estar velhinho e vamos estar sempre lembrando de coisas que a gente já sabe. Porque como a gente está o tempo todo no meio de uma batalha espiritual, o diabo ele vai estar tentando sempre roubar de nós algumas coisas até que a gente já sabe. Daqui a pouco o diabo vai vir com algumas informações. Não, isso aqui já está ultrapassado, isso aqui está obsoleto, não precisa mais meditar na Bíblia, não precisa mais orar tanto, tu já está tanto tempo na igreja, por que tu está querendo orar tanto assim? Então, estou dando aqui uma brincadeira, um exemplo, mas na vida real é mais ou menos assim que acontece, né? Como é que o diabo derrubou a Eva e o Adão, né? Como é que Deus falou? Não, Deus está por fora. Deus está por fora. Come que emagrece. Aí a mulher falou, come que emagrece, e já comeu. Estou brincando, não está escrito isso na Bíblia. Mas o diabo, ele é astuto, né? E ele está só esperando uma brechinha para nos destruir. Conosco, espiritualmente, não acontece de outra maneira. Estamos sendo cuidados pelo Pai, mas precisamos nos alimentar corretamente, pois não podemos ser eternos bebês espirituais. Eu sempre digo, a diferença de um bebê para um pai espiritual, ou para uma mãe espiritual, que o bebê, ele se alimenta só para ele sobreviver, né? Um pai e uma mãe espiritual, ele já se alimenta por ele e pelos outros, porque eu preciso ter para mim e eu preciso ter para dar para os outros, né? É aquela história do azeite e da lâmpada, né? Eu tenho que ter tanto azeite na minha vida para poder me autoabastecer, mas também para poder iluminar os outros. Isso é a função de um pai espiritual, né? De uma mãe espiritual. Agora, então Deus quer nos levar todos nós para esse lugar. Tem que ter sempre algo para dar. Eu tive a oportunidade de ler um livro muito interessante, recomendo a biografia da Kathryn Kuhlman. Né? Kathryn Kuhlman, se ninguém aqui ouviu falar, ela era mãe espiritual do Benny Hinn. Benny Hinn, eu sei que você já sabe quem é, né? Aquele é o autor do livro Bom Dia, Espírito Santo, que é um pastor que ficou conhecido no mundo todo porque é muito usado em curas, sinais, maravilhas, né? O Benny Hinn pregava sempre de branco, né? Ele é vivo ainda, né? Ele é um americano.
E a mãe espiritual dele foi Kathryn Kuhlman. E eu li a autobiografia de Kathryn Kuhlman. É um livro bem grossinho. E no livro, na autobiografia dela, uma coisa que eu aprendi, que Kathryn Kuhlman, ela jamais ia a algum lugar que ela não tinha alguma coisa para dar. Ela sempre tinha uma palavra pronta para compartilhar. Ela estava sempre pronta. Onde ela estava sempre pronta. Se alguém solicitasse ela, Kathryn Kuhlman, pode fazer uma oração aqui? Pode dar uma palavra por nós? Pode contar um testemunho? Ela estava sempre pronta. Né? Ela sempre tinha algo para dar. Por quê? Azeite na botija. Né? Então, nós, da mesma forma, a gente tem que estar sempre pronto. A gente nunca sabe. Esses dias, era de noite, era segunda-feira, eu estava lá no jantar dos legendários, estava com um pouquinho de bateria no meu celular, mas deu tempo de ouvir uma mensagem. Já era de noite, e uma pessoa, um pastor amigo meu, pastor Cristian, pode me socorrer? Vim aqui amanhã de manhã celebrar um culto fúnebre, me ajudar? Né? Eis-me aqui. Né? Então tem que estar sempre pronto. Né? Sempre pronto. De manhã cedo, lá vou eu fazer o culto fúnebre. Né? Se eu não estou pronto, o que eu vou dizer? Infelizmente, não pode contar comigo. Né? Mas se tu está pronto, pode dizer tranquilamente, eis-me aqui, conta comigo, que eu estamos juntos. Amém? Então, Deus espera que a gente esteja realmente pronto e disponível, porque Ele quer contar com a gente. Relacionamos algumas práticas que, se tivermos como hábito de zelá-las, nos servirão como nutrição para o crescimento na fé. Estas práticas irão alimentar o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne, e nos deixarão prontos para vencer as lutas que se apresentarem. Para ficar fácil de gravar, dividimos estas práticas de vida cristã em 3 categorias: consagração, comunhão e contribuição. Ok? Consagração, comunhão e contribuição. Então, a prática de vida cristã vai ser dividida nessas 3 partes. E para ficar mais fácil ainda, chamamos essas práticas de os 3 Cs da fé. Então, se alguém perguntar para vocês quais são os 3 Cs, o C de Christian, né? Ou de cristão, quais são os 3 Cs da fé? Consagração, comunhão e contribuição. Então, a partir de agora, então a gente vai entrar no item consagração. Tem uma música muito antiga que a gente cantava na igreja da Aline Barros, né? Não sei quem lembra dessa música. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Então tem músicas que falam, né? Sobre eu me consagro. Oi? É bem antiga essa aí. Não, mas é bem antiga. Então, consagrar, né? O que é consagrar? É oferecer a minha vida para uso de Deus. São práticas de fé que irão nos ajudar no nosso relacionamento com Deus. Tem por propósito nos levar à intimidade com o Senhor através de um viver no Espírito. Basicamente, consagrar significa dedicar a Deus ou dar destino. Quando a gente consagra um bebê na igreja, o que a gente está fazendo? A gente está dedicando ele para Deus. Ou ofertando ele, na verdade, tudo já é de Deus, né? Os próprios filhos são herança do Senhor. Mas quando a gente consagra ou dedica, a gente está entregando a chave na mão de Deus, né? Então, nós que somos pais, não deveríamos ficar tão preocupados com os nossos filhos quando chega alguma notícia ruim. Se a gente consagrou eles a Deus, a gente tem que crer que eles foram dedicados a Deus e que Deus tem um controle sobre a vida deles. Mas na prática não é tão fácil assim, né? Mas uma vez que eu dedico alguém, eu consagro alguém, aquela pessoa, ela foi entregue nas mãos de Deus. E Deus tem o domínio sobre ela. Assim, Deus espera que a gente possa consagrar as nossas vidas a Ele, né? De fato e de direito. Então, vamos lá. Primeira prática
Primeira prática de um estilo de vida de alguém que quer se consagrar para Deus. Primeira coisa vem a adoração. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus conversou com aquela mulher samaritana. A hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então Deus procura adoradores. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é reconhecer e confessar a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua magnificência, não importando o que ele faça ou deixe de fazer. A adoração é oferecida pelo que Deus é. A palavra adoração no hebraico significa prostrar-se para beijar, conforme o Salmo 2, versículo 12. No paganismo, as pessoas se prostravam diante de uma estátua de um ídolo para beijar os seus pés. Na verdade, aqui eu vou acrescentar, pelo meu conhecimento, a palavra aqui que ele está chamando a atenção é a palavra, no grego, é a palavra proskunel, que realmente diz, é uma das figuras de linguagem, que não sei se eu já falei para vocês, no grego, o grego trabalha muito com figura de linguagem. Então, para cada palavra grega na língua portuguesa, tem até 7 significados na língua portuguesa e com figura de linguagem. E a figura de linguagem da palavra proskunel é a imagem de um cachorrinho lambendo a mão do seu dono. É a figura de linguagem da palavra proskunel. Então, a adoração, o que significa? Um cachorrinho, imagine. Um cachorrinho inclinado diante do dono, beijando a mão, lambendo a mão do dono. Essa é a figura da adoração. Ou seja, eu, como ser humano, eu estou de joelho, ou seja, estou rendido diante de um senhor, diante de um rei. E essa cena, essa imagem de lamber a mão do dono, ou seja, eu estou numa situação totalmente de sujeição. Ele é o meu Senhor. A gente gosta muito de Jesus como Salvador, mas a gente nunca pode esquecer que Ele não é só Salvador, Ele é Senhor. E como Senhor, Ele é nosso dono. A gente ficou um ano inteirinho, lembrando que Ele é o Rei de toda a terra. Lembra quando estava ali, o tema da festa dos tabernáculos, Jesus, o Rei de toda a terra. Então, Ele é Rei. Então, a adoração diz respeito a um estilo de vida onde eu estou totalmente sujeito ao Rei dos Reis. É o que diz lá em Romanos 12, Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei as vossas vidas, os vossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele vai dizer, que esse é o vosso culto racional. A gente poderia substituir, esse é o estilo de vida de um adorador. Trocar a palavra culto para o estilo de vida de um adorador. É a mesma coisa. Porque um adorador, quem é o adorador? O adorador é alguém que já não tem mais vontade própria, ele tem um dono sobre ele tem um Senhor, e ele está rendido. Quando o Isaías se encontrou com Deus, e Deus chamou ele para uma missão, ele disse, não, mas eu sou um homem de impuros lábios, eu sou pecador. E pior, Deus, vou te falar, eu estou cercado por um monte de pessoas com o mesmo problema que eu. Aí Deus disse, tá, mas então quem que eu vou enviar? Se tu tem defeito, quem está do teu lado também tem, o que eu vou fazer agora? Eu preciso usar alguém. Aí Deus disse, então, me purifica, me usa. E aí Deus, então, purificou a boca e disse, agora vai. Então, amados, isso é adoração, é se render para o propósito de Deus. Então, a adoração é um estilo de vida, de sujeição a Deus. Essa é a figura de beijar os pés ou de beijar as mãos, que diz respeito à mesma coisa, sujeição, submissão ao seu dono. A gente não gosta muito de ver assim Deus como nosso dono, parece uma palavra meio chata, mas Ele é. Deus nos criou para... Por que Ele é? Porque Ele nos comprou com seu sangue. Primeiro porque Ele nos criou, e segundo porque Ele nos comprou. Se Ele comprou com o seu sangue, Ele agora é dono.
Por quê? Porque comprou. Amém? Então Deus nos criou para adorá-lo. Somos seres adoradores, com livre arbítrio. Né? Somos adoradores, mas temos o livre arbítrio. A gente pode escolher não adorar. Né? Eu posso escolher não ter esse estilo de vida. Posso escolher ter outro estilo de vida. Né? Por isso, podemos escolher a quem adorar. Quem que eu vou me prostrar, né? A Deus, a mim mesmo, a outra pessoa, ao diabo e ao mundo. Né? Eu posso adorar a Deus, mas eu posso adorar a mim mesmo, né? Fazer de mim um ídolo, como eu me amo. Né? Como está muito agora na moda, como é que chama aquela palavra, quando as pessoas ficam o tempo todo se fotografando e se admirando, né? Tem um nome para isso na língua portuguesa, né? Como é que chama mesmo? Não, mas tem um nome. Fugiu o nome agora. Quando a pessoa fica o tempo todo meio que se idolatrando, né? Fugiu o nome agora. Depois eu lembrando eu falo para vocês. Tem um nome para isso. Mas enfim. Querendo vir. Daqui a pouco vem. Então eu posso me auto-adorar. Eu posso também adorar uma outra pessoa. Né? Posso fazer de um cônjuge, de um filho, de um líder, de uma pessoa que eu admiro muito, eu posso fazer dela um Deus. O diabo pode ser um Deus na minha vida. Né? Tem pessoas que são satanistas, né? Que se rendem, que servem o diabo, que adoram o diabo. E o mundo também, né? E vamos acrescentar aqui o dinheiro também, né? Que é o principal concorrente de Deus. O dinheiro é um Deus que muita gente se rende diante dele e vive por ele, serve ele, né? E adora ele. Então a adoração verdadeira só existe quando adoramos o verdadeiro Deus. Né? Se a gente não estiver adorando o verdadeiro Deus, o restante não é adoração verdadeira, é adoração falsa. Na antiga aliança, as pessoas entravam no templo e se prostravam diante do único Deus vivo e invisível, jamais diante de uma imagem. Né? Não se prostravam diante de uma imagem. Então as pessoas se adoravam diante de um Deus invisível para adorá-lo em determinados tempos. Agora, Jesus Cristo ele aparece conversando com aquela mulher samaritana, né, em João, no Evangelho de João 4, que não existe mais um tempo específico, nem um lugar específico para se adorar, porque agora, com a chegada de Jesus, ele estava ensinando que os verdadeiros adoradores não dependem de tempo, de uma geografia, de um local específico. Por quê? Porque a adoração ela é ao Pai e ela é em espírito e em verdade. Se ela é em espírito, ela não depende de nada que é material. Embora que eu vou abrir um parênteses aqui, né? Um dia, conversando com o apóstolo Wagner, né, sobre a importância ou o porquê de tanto incentivo para a gente ir conhecer Israel ou conhecer Jerusalém, né? Se a adoração é em espírito, não necessariamente que eu sou obrigado a ir a Israel ou Jerusalém. E aí ele explicava, você sabe que Israel é a cidade, é o país escolhido, é o país eleito, é o povo eleito. Jerusalém é a cidade do grande rei, né? Você acha que seria interessante caminhar nas ruas de Jerusalém, no lugar onde Jesus viveu, conhecer os lugares onde ele andou? Aí eu fui dizendo sim, 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 para todas as perguntas que ele... Então, é ou não é importante? É, né? Então, o fato, onde é que eu quero chegar? O fato da adoração ser em espírito e em verdade, não quer dizer que lugares que são consagrados para Deus, como por exemplo, esse lugar aqui, ele não é mais um lugar comum. Por quê? Porque aqui foi consagrado para Deus. Então, embora que a adoração é espiritual, ela não depende de um local, aqui é um lugar que foi consagrado para Deus. Então, ele foi feito para isso, foi consagrado para isso. A mesma coisa, quando eu vou a Israel, eu estou indo num lugar
diferenciado, então eu não posso entrar numa ignorância de achar agora que, como a adoração é espírito, então alguns lugares já não tem mais valor, né? Então eu posso deixar essas cadeiras de tudo que é jeito, pode deixar sujo, pode, né, entendeu? Porque não é espírito. Não é bem assim, né? É em espírito, mas existem lugares que são consagrados para Deus, existem cidades especiais, como Jerusalém, que eu tenho que ter uma consideração, né? Até porque, em se tratando de Jerusalém, a Bíblia vai dizer, né, que se apegue a minha língua ao paladar, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, a preferida, né? Então é um lugar que a própria Bíblia diz, né, que eu preciso orar, né? E ali é um código de prosperidade, né? A Bíblia diz: prosperem aqueles que te amam. Se eu orar por Jerusalém, eu vou prosperar. Então, estou abrindo esse parênteses porque, enquanto a gente está na ignorância, a gente não valoriza, depois que a gente aprendeu que nós somos o templo do Espírito Santo e que a adoração é em espírito, a gente pode ir para um extremismo de achar que alguns lugares já não são mais importantes, né? E que se eu sou o templo do Espírito Santo, eu nem preciso mais de templo, porque agora eu sou o templo do Espírito Santo. Então isso é radicalismo, é um extremismo. Claro que hoje eu sei que eu sou a casa de oração. Hoje eu sei que onde eu vou, o Espírito Santo vai. Eu não dependo desse local aqui. Onde eu vou, ele está comigo, né? Mesmo que eu nunca vá a Jerusalém, Deus não vai, eu não vou perder a salvação por isso, né? Porém, eu não posso ser extremista e achar que esses lugares não são importantes, que agora Deus não depende mais desse local aqui, porque afinal de contas ele é espírito, eu sou o templo. Então a gente tem que ser racional, né? E entender o valor de cada coisa, né? Porque o radical, ele aprendeu agora que a adoração é em espírito, que eu sou o templo, então agora o templo já não tem mais valor, né? Jerusalém não precisa mais ir, nem precisa ter esse sonho. Não, isso é radicalismo, extremismo. Israel é o país, né? E Jerusalém é a capital, né? A pastora Alice esteve lá, né? Agora vamos fazer uma pergunta rápida para ela aqui. Vale ou não vale a pena ir a Israel? Vale. Recomenda ou não recomenda? Se eu tivesse um aninho, eu ia de novo. Olha, precisa fazer mais alguma pergunta? A viagem é cara? Hoje deve estar uma base de uns 23, 25 mil. Olha, eu vi, se eu não me engano, eu vi algum pacote aí, eu acho que da própria empresa do apóstolo René, que mais em conta. Só que depende, assim, que geralmente tem pacotes, entendeu? As empresas aéreas, o apóstolo René, ele tem uma empresa chamada Linsou Travel, né? E Tem que ter passaporte, né? tem que ter passaporte. Então eles fazem pacotes. Existem pacotes que passa por Dubai, existe pacote que passa pelo Egito, e tem pacote que tu vai só direto já na festa dos tabernáculos, por exemplo, só em Jerusalém. Então, conforme o pacote que tu escolhe, muda o preço. Aí se torna mais barato. Né? Agora, se quiser pegar um pacote mais amplo, né, com mais dias, aí tudo isso vai mudar o valor, entendeu? Mas eu já vi testemunho de até, acho que vendedor de pipoca, guardar dinheirinho e ir para Israel. Agora o apóstolo René lançou bem fácil, porque é pago no boleto. Pode pagar no boleto por mês, né? Por mês. E aí quando já começa a pagar agora, quando chegar no ano que vem, tu já está com quase tudo pago. O boleto é a coisa, o passaporte. O passaporte vai ali em Florianópolis e faz. Mas diz que é 3 anos para fazer? Não, passaporte é 2 meses. 2 meses. Só vai lá, apresenta o teu documento, vai pagar uma taxinha. Emergência no dia. No dia. Eu fui de manhã, de noite eu trouxe o passaporte embora. Bem fácil. Pode fazer em Itajaí ou Florianópolis, aqui mais perto. Lá na Polícia Federal, que fica no shopping. Ou então em Blumenau, também dá para fazer agora já. Para fazer, daí nunca tive interesse atrás para fazer. Não, passaporte é bem fácil. Para quem tem sonho, lá em casa todo mundo tem. Até o Levi tem. Está tudo pronto, só falta Deus abrir as portas. Daqui a pouco Deus abre. Mas vamos lá. Então só Levou 5 anos depois de estar pronto. o meu passaporte acho que já tem quase 5 anos já. Uma hora chega, uma hora Deus faz.
Então, mas só abrindo esse parênteses, né, para a gente não entrar nos extremos, né? Na adoração, nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos e exaltamos a glória, majestade e poder. Às vezes, mesmo sem palavras, pois apesar de ser muito proveitoso adorar a Deus, através do louvor, com uma música, e este seja um ótimo veículo de adoração, a adoração é maior que a música, né? Abrindo aqui um parênteses que, na verdade, a música que a gente atribui à adoração, no termo técnico, porque eu posso falar porque eu sou especialista do assunto, no termo técnico a música está ligada a louvor. Tá? Então, a gente tem esse hábito de dizer que eu vou adorar, mas, na verdade, não se adora com música, se adora com a vida. Né? Se adora com a vida. Minha vida é um sacrifício vivo. Né? Paulo e Silas na prisão, estavam acorrentados, ali estavam louvando, né? Mas não tinha instrumento musical, não tinha nada, né? Agora, essa atitude de cantar, ela está ligada ao louvor, né? Porque louvar significa elogiar. Na língua portuguesa, louvar é elogiar. Então, quando a gente canta, eu digo, tu és digno, tu és lindo, tu és maravilhoso. O que eu estou fazendo? Estou louvando, eu estou elogiando. Então, isso não é adoração, isso é louvor. Né? Agora, é evidente que uma pessoa que tem um estilo de vida de um adorador, ele vai louvar. Não tem como eu ser um adorador sem louvar. Não combina. Fica uma adoração incompleta. Imagina uma pessoa que rende a vida dele a Deus, entrega a vida dele a Deus, e ele não canta, ele não louva. Tem alguma coisa que está esquisita aí. Né? Então, o louvor, ele é, vamos dizer assim, que ele é um ingrediente da adoração. Ele faz parte do contexto da adoração. Mas o louvor isolado, ele não é adoração. Ele faz parte. Vocês estão conseguindo entender? Se uma pessoa só louva, mas a vida dela não tem nenhum tipo de sacrifício a Deus, ela não faz nada para Deus, ela é tipo uma múmia. Né? Ela não é um adorador. É uma pessoa. Ele é um elogiador. Para ser adorador é muito mais do que cantar. Né? E diga-se de passagem, eu não dependo da música para ser um adorador, né? Porque tem pessoas que não podem cantar. Uma pessoa que é muda, por exemplo, ela não vai poder cantar. Ela não vai poder ser um adorador? Não, ela pode. Né? Por quê? Porque eu não dependo da música para me tornar um adorador. Então, está escrito aqui, a música é um ótimo veículo de adoração. Né? A adoração é maior que a música. Eu adoro a Deus pelo que Ele é, através do meu coração que se manifesta em minhas atitudes. E louvo a Deus por aquilo que Ele faz, através das palavras que saem da minha boca. Quando adoro, eu ponho o ser adorado em primeiro lugar na minha vida. E como recompensa, gradualmente vou me tornando semelhante a Ele. Né? O Salmo de número 115, versículo 4 a 8, diz que eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Né? Aqui está falando de imagens de escultura, né? Que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Né? Nem som algum sai da sua garganta. Aí o Salmo vai dizer, torne-se semelhante a elas, todos aqueles que nelas fazem e confiam. Né? Então eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Se eu adorar uma imagem de escultura, eu vou ficar parecido com ela, vou ficar mudo, vou ficar calado. Né? Então, eu só posso adorar a Deus. Expresso honra, gratidão e amor ao adorar. Ao adorar, eu entrego todo o meu ser, incluindo as minhas emoções e vontades. Hoje eu não estou com vontade de orar. Hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Hoje eu não estou com vontade de ganhar alma para Jesus. Né? Pois é, mas se eu sou um adorador, vai sem vontade. Ora sem vontade, lê a Bíblia sem vontade, vai fazer a obra sem vontade, até Deus restaurar. Porque o adorador, ele não tem mais vontade própria, a vontade dele é agradar o seu Senhor. E se o seu Senhor quer que eu faça isso, aquilo, eu vou fazer. Eu tenho que fazer como Davi, né? Alma, por que estás abatida? Adore a Deus.
Eu tenho que dar ordens para a minha alma, para que ela faça até o que ela não quer. Para a minha carne, né? Na adoração, a alma não governa, mas é governada. A adoração, que é no espírito, flui do interior e transforma toda a minha vida. Por isso, a adoração não está atrelada à música, ao tempo ou ao lugar em que estou. Quando adoro, eu me entrego ao governo do Espírito e ele me leva à verdade. Perco algo meu para ganhar a vida de Deus. Na adoração nada se pede, nada se reivindica, nada se agradece, diz aqui, apenas se exalta, se glorifica ao Senhor nosso Deus, apenas se adora e se alegra pela simples presença de Deus. Então aqui, deixa claro para vocês, tem algumas frases aqui que estão um pouco ligado a mais a questão da música em si, né? Ou da forma de expressar a adoração com palavras, mas eu vou aqui reforçar a ideia, para que fique claro na mente de vocês que a adoração é um estilo de vida. Né? A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, está lá em Gênesis, acho que é 22, quando Deus fala com Abraão e diz: Abraão, toma o teu único filho, Isaque, a quem amas, e sobe ao monte para sacrificá-lo. E aí a Bíblia diz que Abraão pegou o filho, pegou um cutelo com o seu servo e saiu em direção ao monte para sacrificar o filho. E aí Abraão, num determinado momento, ele diz para o servo dele: agora você vai ficar aqui, que daqui para frente eu vou com meu filho sozinho. E havendo adorado, eu voltarei. Então a primeira vez que aparece a palavra adorar na Bíblia é quando Abraão diz que vai subir um monte para sacrificar o filho. E ele chama isso de adoração. Então a adoração diz respeito a entregar sacrifícios a Deus. Por isso que eu citei Romanos 12:1. Nova aliança. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é adoração. Quem conhece a passagem bíblica sabe que Deus não permitiu a Abraão sacrificar o seu filho. Mas a adoração diz respeito a eu estar disposto a dar o meu melhor a ele. O que era o melhor de Abraão? O único filho dele. Que ele tanto amava, que ele ficou 25 anos esperando por aquele filho. Né? E Deus foi lá, pediu, agora entrega. Né? Então isso é adoração. Né? É fácil? Pergunta para uma mãe aí que perdeu um filho, né? Pastora Alice? E foi exatamente o que Deus fez quando Ele entregou Jesus para morrer lá na cruz, no nosso lugar. Por isso que o maior de todos os adoradores é o próprio Deus. Ele é o maior de todos. O Pai porque entregou o único filho, e o Filho porque Ele mesmo se entregou. É a oração mais difícil que eu fiz. Foi dentro da UTI, quando eu orei e disse para Deus: faz a tua vontade e não a minha. 10 minutos depois ele morreu. Chegou em vida ainda, não tem? Chegou com vida, chegou lúcido. Ah, não sabia disso, não. Sim. Se me contasse, nem eu acreditava. Mas ele chegou lúcido porque eu falei com ele. Eu entrei na sala onde ele estava esperando para a cirurgia. E aí eu toquei nele e aí ele olhou assim para mim: mãe, eu sofri um acidente. Aí eu disse: a mãe sabe, filho. Aí eu perguntei para ele: o que mais te dói? Aí ele disse: mãe, dói muito a minha perna. Claro, ele estava com uma fratura exposta, né? Aí eu disse: a mãe sabe, mas não te preocupa. Tu está com o pé quebrado, mas tu vai ser operado já. Isso é que eu já estava esperando das 9 da manhã até as 5 da tarde, por essa cirurgia. Já era quase 5 horas da tarde. Aí no que eu disse isso para ele, o médico já veio e disse: sai. Porque tinha vários ali esperando, né? Mandou todo mundo que estava ali
que era só a família principal, né? Mandou sair da sala porque estava chegando mais um acidente. Naquele dia só de helicóptero chegou 3. Em qual hospital que era? No Nereu Ramos. Ah, Não, aquele horário. Governador Celso Ramos. Aí, era o Celso ou era o Nereu? É aquele que leva só os acidentados. Celso Ramos, né? Aí, no que eu estava saindo da porta, vinha o médico, aí já entrou, pegou a marca dele e nós fomos para o centro cirúrgico. Até entrar no centro cirúrgico ele estava lúcido ainda. Aí depois não ficou em coma induzido e depois não dormiu mais. Mas botaram aquela gaiola no pé dele, né? Aquele metal. Mas engraçado que ainda chegou lá com vida, né? Mas deve ter atingido outras partes do corpo dele. O acidente dele era para ele ter morrido ali. Pois é, porque não atingiu a cabeça? Ele teve fratura em quase todos os órgãos. Fratura craniana, fratura exposta na perna, lesão no pulmão, lesão no baço, lesão no fígado. Ele falou tudo, né? Mas ele só ficou 3 dias na UTI por causa da oração que eu fazia para Deus. Eu creio dessa forma. Ah, chegou a ficar 3 dias no UTI. Porque eu sempre orava, ele estava afastado, né? Eu sempre orava para o Senhor assim, Senhor, não permita que ele parta dessa terra sem se arrepender. Então eu creio que foi o tempo que Deus deu para ele se arrepender. Os mistérios de Deus, né? Que ele chegou no hospital, que ele me escutou orando por ele. Porque a primeira vez que eu entrei na UTI, ele estava tirando o medicamento para ele acordar. Porque ele estava em coma, mas estava em coma induzido, né? Estava dopado pelos médicos, mas só que aí eles precisavam tirar ele do coma para ver como é que o organismo dele ia reagir. A primeira vez que eu entrei dentro da UTI e comecei a orar por ele, os aparelhos fizeram assim, e foi lá em cima. Aí quando eu saí, eu passei porque tem um balcão assim dentro da UTI, né, onde ficam os médicos. Aí eu pedi quem era o médico que estava ali cuidando, né? Sempre fica um médico de plantão lá dentro. Aí ele disse, quem está acompanhando hoje sou eu, senhora. Eu disse, por que aconteceu aquela movimentação no aparelho ali que estava baixo, de repente subiu. A enfermeira correu lá, tudo para olhar, estava tudo certo. Aí ele disse, provavelmente ele ouviu a senhora, porque a gente está tirando o medicamento para ele acordar, para ver como é que ele vai reagir. E eu sempre orava pedindo para Deus, né? Que ele receba a cura, que seja um milagre, que ele seja testemunha tua. A minha oração era essa, era cura. E o Senhor dizia sempre no meu coração, ele é meu. Ele é meu. Ele é meu. Aí domingo à tarde, quando eu entrei, eu fui a última a entrar no centro cirúrgico. Ele pulava em cima da cama de febre. O corpo dele pulava de febre. Aí eu orando, e o Senhor ministrando no meu coração, ele é meu, ele é meu. Eu disse, Deus, então faz a tua vontade, não a minha. Aí terminou o horário de visita, eu saí, estava conversando com o médico, chamaram o médico de volta, aí ele deu mais uma parada cardíaca e faleceu. Não deu tempo nem do médico passar o boletim. É só por Deus, né? É a esperança que um dia a gente vai ver ele novamente, né? Na glória de Deus, na presença de Deus. Mas isso é o que a Bíblia chama de adoração, né? É uma entrega total, né? É entregar aquilo que eu tenho de mais precioso, né? Então, isso é adorar, né? Dá para ver que é muito mais do que música, né? Não tem nem como comparar. A música é só um veículo mesmo
para que a gente possa realmente engrandecer a Deus, louvar a Deus, mas adoração muito mais, né? Adoração é um estilo de vida de renúncia, de obediência, né? De fé, de confiança em Deus, de tomar a cruz mesmo e negar a nossa vontade para que a vontade de Deus seja feita. Amém?